Quando o pastor Carlos me mandou mensagem para que eu pudesse ministrar nessa noite, eu fiquei meditando no Senhor. Ontem a palavra foi bênção, o curso de ontem. Glória a Deus, aleluias. Porque o pastor falou sobre a importância da palavra de Deus. Como que nós devemos nos encher da palavra de Deus. E hoje o louvor que o pastor louvou falou muito a respeito de nós declararmos. E hoje é justamente isso que eu quero falar para vocês. É a importância de vocês declararem. Não é somente crer, não é somente confiar, mas é você declarar a palavra, para que você possa se apropriar de tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou para nós. O Senhor, Ele não só disponibilizou salvação, irmãos. O Senhor, Ele não só deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, mas Ele também nos disponibilizou todas as coisas. Todas, não é só uma coisa, não é só a cura, não é só a sua vida financeira, são todas as coisas que o Senhor disponibilizou para você. E você precisa acreditar nessa verdade. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa confessar essa verdade. E hoje nós vamos falar sobre isso, amém? Um versículo que me chamou a atenção é em Marcos, capítulo 11, versículo 23. E eu lhe asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creram que já receberam. Vou repetir de novo, tem pessoas que não pegaram. Creram que já receberam, assim lhe será sucedido. O que o Senhor está falando nessa noite para nós? Que tudo aquilo que nós pedimos e cremos de coração, nós vamos receber. Ele não está dizendo que se fulano, se João, se nós pedimos no nome dele, ele está dizendo que se nós usarmos a nossa palavra no nome de Jesus, crendo, nós já recebemos. E muitas vezes, sabe o que eu percebo que o Senhor tem ministrado ao meu coração? Que nós viemos no culto, a palavra é mencionada, a palavra é falada. Muitas vezes o pastor e os ministros que estão aqui, eles estão lançando palavras. E em vez de você crer, desejar com todo o teu coração, pedir, você não faz isso. Ele está dizendo nessa noite, que se nós nessa noite pedirem em oração, crer, nós já recebemos. Já está disponíveis para nós nessa noite. Já está disponível para nós tudo que está de acordo com a palavra de Deus. Tudo que Ele nos prometeu. Se nós pedimos em oração nessa noite, não duvidando dentro do nosso coração e confessando com a nossa boca, nós vamos obter. O que você precisa nessa noite? Crer não é só crer. Crer é crer com o coração. É você guardar aquela palavra dentro do teu coração e você ficar falando, eu creio. Crer só de coração também não vai adiantar. Você tem que crer e tem que professar a palavra. Você falar. E irmãos, de verdade, tem momentos na sua vida que você não vai ver nada. Tem momentos na sua vida que você não vai sentir nada. Tem momentos na sua vida em que as suas emoções vão estar afloradas e muitas vezes os teus olhos vão fazer você não crer naquilo que o seu coração está crendo. Mas é necessário você declarar. É assim que você se apropria da palavra.
palavra, é declarando, é falando: eu creio no nome de Jesus que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu creio que eu sou curada, eu creio que eu sou próspera, eu creio que o meu filho vai ser salvo, eu creio que a minha casa vai ser salva. É começar a declarar: eu creio que eu posso todas as coisas, eu creio que nada vai acontecer dentro do meu lar. É começar a declarar. Hoje Deus quer ativar pessoas aqui nessa noite, para sair daqui cheias do poder de Deus, com dunamis aqui. Sabe aquela explosão? Minhas amigas que me conhecem mais de perto sabem que muitas vezes eu tenho esse tipo de coisa. Eu chego até a alterar, irmãos, quando eu estou muito brava com algo que eu sei que não está dando certo. Eu fico muito brava, muito mesmo. Vem um dom, eu não sei nem explicar o poder que vem dentro de mim, mas é aquele poder que ressuscitou os mortos, é aquele que habita dentro de mim, dentro de você. Você não entendeu? Aquele poder que ressuscitou os mortos, ele está dentro de você, está dentro de mim nessa noite. Irmãos, você não está entendendo? É um poder que ressuscitou os mortos. É esse poder que está dentro de mim, dentro de você. Não há o que nós tememos nessa noite. Andressa, mas é possível eu vim para o culto e não crer? É possível, irmãos. Sabe por quê? Esse receber de Marcos 24, tudo que vocês pedirem em oração, creram que já receberam, assim lhes sucederá, quer dizer no grego lambano. O lambano significa você pegar, você agarrar, você se apropriar, você pegar aquilo que é teu, você tomar. É como se uma palavra fosse lançada. Não, melhor, para ser mais simplificado, para que nós entendamos, vamos supor que o pastor está distribuindo dinheiro aqui. Ele joga dinheiro aí, todo mundo não vai com uma força para pegar o dinheiro. Todo mundo vai empurrar, vai colocar para lá, vai espremer para todo mundo pegar o dinheiro. A palavra lambano é a mesma coisa. É você agarrar aquilo que já foi feito para você. É você se apropriar daquilo que é teu. Você dizer: Satanás, eu me aproprio do que é meu. Lutas, eu me aproprio do que é meu. Provas, eu me aproprio do que é meu. É você pegar para você, custe o que custar. E ele está dizendo isso. Se você pedir em oração, crendo, vamos colocar que o receber é lambano, é pegar, assim se sucederá. Está disponível ou não? Quem pega alguma coisa que não está disponível? Fala para mim. Você não vai pegar algo que já não está disponível para você. Você vai pegar só aquilo que pertence a você, né? Aquilo que está ali. Se eu sei que essa garrafa de óleo aqui, esse azeite, ele está disponível para mim, então vou pegar. Então o que está dizendo? Que a oração, irmãos, ela é dessa forma. É nós se apropriarmos daquilo que Deus já disponibilizou para nós. Está fácil. Hoje eu vim trazer uma receitinha básica para você. Já está disponível. É você pegar. Já está disponível. Você precisa aprender a agarrar o que é invisível e dizer que é seu. Amém? Tem muitas coisas que elas estão, todas as coisas, elas estão no mundo espiritual. A nossa fé, ela não é por vista, irmãos. Não é aquilo que nós vemos, mas é assim, é aquilo que nós cremos. Então o que acontece? Você precisa aprender a agarrar, a pegar aquilo que está no invisível. É uma cura que você precisa? É algo financeiro?
é um milagre para a sua vida. Eu não sei de que maneira que você veio aqui hoje, de que forma que você veio, o teu coração chegou aqui dentro deste lugar, mas o Senhor já está dizendo para você que tudo está disponível e você precisa pegar aquilo que você não vê. O Senhor colocou uma atitude de uma mulher que vai fazer toda a diferença para nós nessa noite. Amém? Está em Marcos, capítulo 5, versículo 25. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. E mesmo instantes, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Isso é prova de uma fé, de alguém que vai em busca daquilo que é seu. Irmãos, aquela mulher, ela já havia gastado tudo que ela tinha, tudo, mas tudo. A própria palavra nos diz que ela havia procurado todos os médicos e ninguém tinha dado aquilo que ela precisava. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, as mulheres que tinham hemorragia, irmãos, elas tinham que ficar separados da sua casa, da sua família. Elas eram consideradas como imundas, elas eram consideradas como pessoas que não podiam ficar diante da sociedade. Mas o período dessa mulher não era um período normal, irmãos. Ela sofreu por 12 anos excluídos da sociedade. Ela sofreu por 12 anos sem poder estar mais com a sua família, sem poder ter um momento social com a sua casa, com seus amigos, com as pessoas que ela gostava, porque ela tinha que estar afastada por conta da sua doença. Então, um belo dia, ela ouve falar de Jesus. E glória a Deus por isso, porque a fé é por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não é quando você ouve um vídeo motivacional. A fé, ela não é quando você lê livros que não fazem parte da nossa realidade bíblica. A fé é quando você ouve a palavra de Deus. E não é só um dia, irmãos, porque todos os dias nós temos que trabalhar com a nossa mente. As dificuldades, os problemas, eles vão fazer de tudo para provar o contrário do que a palavra diz. Os momentos que nós passamos vão fazer de tudo para nos provar, para anular o que a palavra de Deus diz. Então, todos os dias você precisa ouvir a palavra de Deus. Não tem como aumentar a sua fé, não tem como fazê-la crescer se você não ouvir a palavra de Deus. Então, aquela mulher, ela ouve
ouve de Jesus. Ela ouve que Jesus está naquele lugar e ela fala consigo mesma. Olha, ela desejando no coração dela: se eu tão somente tocar na orla do Mestre, eu serei curada. Irmãos, ela não fala para ninguém, ela passa a crer dentro do coração dela. É uma convicção que ela começa a atrair para ela mesma, em dizendo: se eu tocar na orla do Mestre, eu serei curada. Olha o crer, olha o desejar dentro do coração. E aí o que ela faz? Ela sai do local onde ela está e ela vai a encontro de Jesus. E ela vai com aquela convicção: se eu tão somente tocar na orla do Mestre, eu serei curada. Se eu tão somente tocar na orla do Mestre, eu serei curada. Imagina quantas vezes ela disse para ela mesma isso. Quantas vezes ela declarou para ela mesma, dentro do coração e confessando com a boca. Quantas vezes ela disse para ela: se eu tão somente tocar na orla do Mestre, eu serei curada. E aí ela vê aquela multidão, irmãos, que aperta, oprime, muitos querendo tocar em Jesus, muitos querendo ouvir Jesus. E ela vai lá e toca na orla do Mestre. Irmãos, ela não toca no braço, ela toca. Eu creio que para ela ter tocado na orla do Mestre, ela teve que se ajoelhar. Ela teve que se abaixar para tocar na beirinha da roupa dele. E aí naquele momento Jesus para. Por quê? Porque dele sai virtude. É disponibilizado aquilo que ele tem. Não foi ele, irmãos, que foi curar aquela mulher. Foi a fé dela, o toque dela. Ela crê que Jesus tudo podia fazer pela vida dela, que disponibilizou uma virtude. E aí Jesus para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí vai: mas Senhor, todos te apertam, te oprimem, se vem me perguntar quem te tocou. Não, o toque dessa mulher foi diferente. Irmãos, eu quero abrir aspas para dizer algo para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai precisar de fé, como o pastor disse. O Nicolas sempre recoa essa frase do pastor: é fé para começar, é fé no meio e fé para terminar. Não tem como. Nos dias que nós estamos vivendo, é necessário nós se apropriarmos dessa fé. O justo vai viver pela fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé e medo também não combinam. Não adianta. Ou você tem fé ou você tem medo, porque os dois juntos não vai dar certo. Sabe o que vai acontecer? Pedro está lá dentro do barco, Jesus foi orar, e aí Jesus resolve andar sobre as águas para encontrar os discípulos dentro do barco. E aí o que acontece? Pedro e os discípulos acham que Jesus é um fantasma. E aí Jesus diz para ele: não tenhas medo, sou eu. Pedro, com a ousadia de fé, diz: Senhor, se é tu mesmo, me faz andar sobre as águas. E aí Pedro, lindo lá, andando belo sobre as águas, quando ele começou a ver as ondas, quando ele começou a ver os ventos, ele começou a afundar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que você precisa crer e abandonar o medo. A própria palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas um espírito de ousadia, para nós avançarmos, para nós rompermos o nosso medo. Hoje Deus está rompendo medos de pessoas que têm medo de dar um passo financeiramente, pessoas que têm medo de se envolver no ministério, pessoas que têm medo de fazer a vontade de Deus. Hoje Deus está rompendo medo. Deus
está rompendo os medos nessa noite. Está rompendo. Imagina se Pedro não tivesse olhado para as águas, não tivesse olhado para o vento. Será que ele não tinha andado com Jesus? Não tinha caminhado tranquilamente? Não tinha andado? Tinha, irmãos. O medo e a fé não combinam. Não adianta. E muitas vezes, posso dizer uma coisa para você? Você não vai ver o degrau para você pisar. Não vai ver. Você vai ter que pisar primeiro para ver o degrau. Você não vai ver, irmãos. Às vezes nós queremos tudo prontinho com Deus, né? Ah, Deus, faz isso para mim, que aí eu vou fazer. Não, irmãos. Fé não é isso. Fé não é você ver o degrau. Fé é você declarar o degrau para que ele exista para você pisar. E não é só declarar, é você dar o passo e falar: degrau, você está debaixo dos meus pés e eu vou pisar em cima de você e eu vou caminhar. Isso é fé. Fé é você ver quando está tudo parecendo, como eu falo, pastor, só estou vendo fumaça, só estou vendo areia. Mas eu sei que atrás disso, Deus tem algo preparado para mim. Eu sei que atrás de toda dificuldade, de toda prova, de toda circunstância, Deus tem coisas melhores, mais do que eu imagino, mais do que eu sonho, mais do que está no meu coração. Isso é fé. Aquela mulher não teve medo, irmãos. Ela sabia o risco que ela correria. Porque imagina, se alguém pegasse aquela mulher naquele momento, lá, tocando na orla de Jesus. Mas ela não teve medo. Ela rompeu a fé dela. E ela tocou na orla do mestre. E a palavra de Deus nos diz que Jesus para porque espera aquela mulher chegar até ele. E aí aquela mulher vai se aproximando e conta toda a verdade. E ele diz: vai, filha, a sua fé te curou. Vai embora, vai em paz, vai curada. Eu tenho pensado muito em algo, irmãos, que já faz alguns dias que está queimando em meu coração, que é em Romanos 5,17, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão, a graça, a dádiva, a justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Sabe o que está dizendo aqui? Que foi por meio de um único homem, de uma única morte, Adão pecou, falhou. Nós, irmãos, nós não precisávamos ser pecadores, mas por causa de Adão nós se tornamos pecadores. Sem nós cometemos algum pecado. Foi por causa dele que nós se tornamos pecadores, por causa do pecado, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Mas por um único, que por meio dele recebeu Deus uma provisão, que está dizendo, irmãos, que Jesus Cristo, ele pagou o alto preço. Ele consumiu a ira de Deus que estava sobre os inimigos dele, que era nós. A ira de Deus era para vir para mim e para você. Mas Jesus, ele vai lá e ele dá o seu único filho como sacrifício para morrer por nós, para que nós pudéssemos fazer o quê? Reinar em vida. Não, você não está entendendo. Por causa de Cristo, ele fez você reinar em vida. Por causa de Cristo, você reina. E sabe o que eu fui ver por procurar a palavra reinar? É você ser rei. Você ser alguém que você vai poder estar ali por ordem do Senhor. Irmãos, o rei, ele dá ordens. Ele fala, faça isso, faça aquilo. E acontece. É isso que eu quero trazer para você hoje. Hoje você é rei. Hoje você está aqui para reinar em vida. E o Senhor está dizendo para você que rei, ele dá ordens, ele fala,
você já começava a declarar aquilo que Deus já disponibilizou para você reinar nessa noite, aqui em terra. Você só não vai estar com o Senhor, mas você vai aprender a reinar em vida aqui nessa noite. É reinar, é ter, é você falar e você obter. Creia, confessa, declara. Quando o pastor falar uma palavra para você, pega, agarra essa palavra, traz para o teu coração. E de verdade, você vai confessar hoje, amanhã vai ver um problema. Vai, experiência própria. Vai ver um problema. Por quê? Porque é isso. Senhor, Ele vai colocar, sabe por quê? Para ver se nós estamos crendo na palavra de Deus. Sabe o versículo que veio no meu coração? Jesus fala para os discípulos: passamos para outra banda. Irmãos, Jesus falando. Não foi Pedro que disse, foi Jesus. Passamos para outra banda. E a Bíblia vem dizer que era um laguinho, irmãos. Era uma coisinha simples. Não era nem o mar da Galileia, era um laguinho. E aí Jesus fala, passamos para outra banda. E aí o que aconteceu? Jesus deita e dorme, tranquilo. Acho que ele falou, agora eu vou pegar. Agora eu quero ver a fé desses homens. E aí o que acontece? Vem uma tempestade. E a tempestade começa a chacoalhar, os ventos começam a chacoalhar, creio que começa a entrar água dentro do barco. E eles... Qual era a atitude deles naquele momento? Crer na palavra de Deus. Jesus não falou, passamos para outra banda? O que era para eles falar? Não, essa tempestade aqui não vai nos parar não. Jesus disse que nós íamos passar para outra banda. Aí o que eles fazem? Vão lá e acordam o mestre. Mestre, o Senhor vai permitir que nós perecemos, irmãos? Não cremos? Não confiamos naquele que disse? Ou nós aprendemos a crer na palavra, o que Deus diz, ou nós vamos naufragar. E aí o que ele faz? Jesus acorda, ele repreende a tempestade, mas primeiro ele repreende os discípulos. Homens de pouca fé. O que ele faz? Vento, mar, aquieta. Eles ficam maravilhados e aí ainda pergunta, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Nós precisamos saber que nós estamos reinando em vida e crer que existe um Salvador que morreu por nós, para que nós reinamos em vida nessa noite. Você precisa sair daqui convicto que é por causa de Jesus, que é por causa do sacrifício dele, que hoje você pode reinar em vida. Ele não resolveu só te dar uma salvação, ele resolveu te dar tudo. E isso tem que estar muito claro dentro do teu coração, para que quando não vier as dificuldades, para que quando não vier os momentos ruins, você não faça com os discípulos. Fica dizendo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ô louco, não sabia quem era? Não estava caminhando junto? Não estava ali aprendendo junto? E aí no momento da dificuldade desconhece quem é aquele que serve? No momento da dificuldade não sabe mais aquele que já deu autoridade? Porque na minha concepção, irmãos, Jesus, ele queria que os discípulos mesmo repreendessem a tempestade. E é o que está dizendo para nós nessa noite, que ele já te deu autoridade. Você precisa crer com o teu coração e confessar com a tua boca. E agir sobre o problema, porque já foi disponibilizado para você tudo em Cristo Jesus. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós fazemos igual os discípulos. Nós não sabemos quem Jesus é e nem o que Ele nos deu. Mas o Senhor está falando nessa noite que vai levantar um povo diferente.
Amém? Um povo que tem autoridade de Deus. Um povo que sabe quem fez por ele e o que fez por ele. Um povo que diante do problema vai dizer: não, aqui não problema. Aqui não. Em nome de Jesus, seja resolvido. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, aconteça. Deus vai levantar pessoas para dominar sobre as dificuldades. Crer, declarar. Pessoas aqui vão começar a fluir de uma maneira diferente com o Senhor. Pessoas aqui começarão a entender, o Senhor começará a despertar você em dizer: olha, chegou o momento de você começar a agir. Eu já fiz todas as coisas. Cadê aquele que vai se levantar nessa noite? Cadê aquele que foi chamado para reinar nessa noite? Então se coloca de pé.